Em um dia de novembro de 1532, o novo e o velho mundo colidiram. Como te atreves, indio perro? 168 espanhóis atacaram o exército imperial dos Incas no Planalto do Peru. Antes que o dia acabasse, eles massacraram 7.000 pessoas e tomaram controle do Império Inca. Nenhuma vida espanhola foi perdida neste processo. Por que o poderio foi tão desigual entre o velho mundo e o novo? E por que, nos séculos que se seguiram, foram os europeus que conquistaram a maior parte do globo? Essas questões fascinam o professor Yard Diamond. Ele quer entender as raízes do poder, buscando pistas nos lugares mais inesperados. Ele desenvolveu uma teoria bastante original. O que separa vencedores de perdedores é a própria Terra, a geografia. Foi o formato dos continentes, suas plantações e animais que permitiram que algumas culturas evoluíssem e outras ficassem para trás. Mas esse modo de ver o mundo pode explicar os eventos de 1532? Como a geografia pode explicar a conquista do mundo pelas armas, germes e aço? A evolução da humanidade, armas, germes e aço. Episódio 2. Conquista. Há 2 anos, um bando de conquistadores espanhóis está viajando em busca de ouro e glória. Eles não são soldados profissionais. São mercenários e aventureiros liderados por um capitão aposentado do exército, Francisco Pizarro. Ele já tinha feito fortuna nas colônias da América Central. Agora leva seus homens para o sul, em território desconhecido. Eles são os primeiros europeus a escalar os Andes e se aventurar tão longe no continente sul-americano. Enquanto viajam, acham provas de uma grande civilização nativa. Eles chegaram aos limites do poderoso Império Inca. O encontro entre índios e espanhóis é um choque de culturas. Esses índios nunca viram um homem branco e não têm ideia do perigo que eles representam. Eles não imaginam que em poucos dias esses estrangeiros irão virar seu mundo de cabeça para baixo. Nos anos de 1530, o Império Inca era enorme. Ele tinha o comprimento dos Andes, indo do atual Equador ao Chile, numa distância de 4.000 quilômetros. Mas apenas a 800 quilômetros ao norte, começavam as colônias da América Central e Caribe, preciosas possessões do Império Espanhol. Na época, o rei espanhol controlava 1/3 da Europa, mas apenas recentemente a Espanha tinha se unificado e acabado com 700 anos de ocupação pelos mouros.
Ainda era uma sociedade rural. Muitos dos conquistadores vinham dos vilarejos e cidadezinhas no centro do país. Cidades como Trujillo, onde Pizarro havia crescido. Ele passou grande parte da infância aqui, trabalhando como guardador de porcos. Hoje ele é lembrado como um grande guerreiro. Sua estátua está na principal praça de Trujillo. E a casa de sua família se tornou um museu. Yard Diamond veio explorar o mundo dos conquistadores e entender o segredo de seu sucesso. This is Francisco Pizarro, a Spaniard who conquered the most powerful state in the New World, the Inca Empire. Why did Pizarro and his men conquer the Incas instead of the other way around? It seems like a simple question. The answer isn't immediately obvious. After all, Pizarro started out as a rather ordinary person, and Trujillo here is a rather ordinary town. So what is it that gave Pizarro and his men this enormous power? Why am I so interested in Pizarro's conquistadors? Because their story is such a grimly successful example of European conquest. And for 30 years, I've been exploring patterns of conquest. Yard Diamond é professor da UCLA, em Los Angeles. Mas muito de seu trabalho de campo foi feito em Papua, Nova Guiné. O tempo que passou lá inspirou-o a estudar as raízes da desigualdade no mundo moderno. Para entender por que alguns povos foram capazes de dominar e conquistar outros. Olhando o passado, há milhares de anos, ele atesta que a agricultura deu vantagens a certas culturas e aqueles que tiveram sorte de ter as plantações e animais mais produtivos tornaram-se agricultores mais produtivos. A agricultura teve início numa região do Oriente Médio conhecida como Crescente Fértil. Com o tempo, plantações e animais do Crescente Fértil espalharam-se pelo norte da África e da Europa, onde causaram uma explosão de civilização. No século XVI, as fazendas europeias estavam repletas de animais vindos do Crescente Fértil. Nenhum era nativo da Europa. Eles forneciam mais do que carne. Eles eram fonte de leite de lã, couro e fertilizante. Mais importante, eles eram força de trabalho. Atrelados a um arado, um cavalo ou boi podia aumentar a produtividade da fazenda. Agricultores europeus podiam alimentar mais pessoas, que poderiam construir sociedades maiores e mais complexas. No Novo Mundo não havia cavalos ou gado para plantio. Todo o trabalho era feito manualmente. O único animal doméstico grande era a lhama. Mas essas criaturas dóceis nunca tinham puxado um arado. Os incas eram hábeis produtores de batata e milho, mas por causa de sua geografia, nunca seriam tão produtivos quanto os agricultores europeus.
Os cavalos davam aos europeus outra grande vantagem. Eles podiam ser usados como montaria. Para os incas, ver os conquistadores de Pizarro cruzando sua terra era algo extraordinário. Eles nunca tinham visto pessoas carregadas por animais. Alguns acharam que eram deuses, esses estranhos homens, parte humano, parte animal. Os cavalos que pareciam exóticos aos incas eram usados na Espanha há 4.000 anos. Numa era anterior ao transporte motorizado, eles permitiam mobilidade às pessoas e controle da terra. Lo voy a cambiar a la otra mano, haciendo una pirueta. Quando Javier Martín não está cuidando do gado, ele mostra como era a equitação antiga. Es para que se arranquen ahí. Para que se vea. Esse estilo de montaria é conhecido como rimeta. É importante o controle e as manobras. Colocando os joelhos bem junto às laterais do cavalo e mantendo só uma mão nas Para rédeas. dejarlo a él más dentro. Bem diferente do estilo formal dos cavaleiros medievais. Ahora le voy a parar al lado de él. No século XVI, a rimeta era o estilo de montaria que foi usado pela cavalaria espanhola. Os conquistadores devem ter montado seus cavalos assim. Lo del acoso. Oh. It's an amazing display of a big animal being controlled by a person, precise control, stopping and starting and turning. Javier told me that he has been riding since he was 5 years old, and when I watched this, I have a better understanding of where the conquistadors were coming from. They were masters of these techniques, and they learned these techniques for working with bulls, but the techniques were also good in a military context as well, and I can see that this control would let you ride down people in the open. People who had never seen horses before would have been absolutely terrified watching this. It would be strange and frightening, and that's even before one of these animals is rushing towards you, riding you down, about to lance you and kill you. As notícias de estrangeiros em animais de 4 patas foram levadas pelo mensageiro real ao imperador Inca, que estava acampado no vale de Cajamarca, no norte do Peru, guardado por um exército de 80.000 homens. Atahualpa é reverenciado como um deus vivo, o filho do sol. Ele está em Cajamarca, em um retiro religioso, dando graças pela série de triunfos militares. Quando fica sabendo do progresso dos espanhóis, decide não matá-los. Ele os convida para juntar-se a ele em Cajamarca. Assim que possível. Atahualpa wanted the Spaniards to come to Cajamarca and enter into a trap. And to be sure that they would do so, he played like a psychological game with them, sending presents, asking them to come. Atahualpa knew that the Spaniards were not gods. The intelligence reports speak of people wearing wool on their faces, like a llama, like an alpaca, that is like an animal.
Then they went from one place to the other wearing on top of their heads a little pot that has never been used for cooking. You need to be crazy to walk with a pot. But you must be beyond salvation if you arrive to a camp and you don't use that pot to cook. Atahualpa had an idea that these were subhumans. What could a few horsemen and 100 and so Spaniards do to the powerful Inca? Virtually nothing. Mas os espiões de Atahualpa não perceberam que os espanhóis tinham as melhores armas do mundo. Na época dos conquistadores, a Espanha tinha o maior exército da Europa controlado pela capital imperial, Toledo. Há mais de 700 anos, os espanhóis tinham estado em guerra, lutando contra os mouros e outros exércitos europeus. Havia uma corrida armamentista na Europa. Para sobreviver, os espanhóis deviam estar à frente com as armas mais modernas. Hey! Em 1530, o arcabuz era parte importante do arsenal espanhol. A pólvora tinha vindo da China, mas foi usada como arma primeiro pelos árabes. Nas mãos dos europeus, as armas se tornavam mais leves e portáteis, e eram usadas primeiro por soldados a pé nos campos de batalha. O arcabuz era ainda uma arma rudimentar, mas mudou o perfil das operações militares. To us, moderns, this gun doesn't seem useful for anything. It's like a joke. Its aim is terrible. It takes a long time to reload, and while the shooter's reloading, and a swordsman would come in and kill him. But the Incas hadn't even gotten this far, and even this gun, with its sound and with the smell and with the smoke and with every now and then a person that it manages to kill, would have been terrifying to someone who had never seen this before. This would have been shock and awe, 1532 style. Apesar de todo o alvoroço que causava, a tecnologia da pólvora estava na infância. O verdadeiro poder dos conquistadores estava em outro lugar, na produção de aço. Toledo tinha os melhores forjadores do mundo. Mas por que as pessoas aqui faziam armas mortais de aço, enquanto os incas ainda faziam ferramentas de bronze? There was nothing innately brilliant about Europeans themselves that allowed them to be the ones to make high-quality swords. Just as with guns, swords were the result of a long process of trial and error that began outside Europe. People started working with metal in the Fertile Crescent 7,000 years ago. And because Europe was geographically close to the Fertile Crescent, Europeans inherited this metal technology. But they took this technology on to a new level. European soldiers demanded stronger, longer, sharper swords. This is what a Toledo sword looks like when it's finished. This particular one is modeled on the sword that Pizarro carried. It's a fearsome weapon. It's used for stabbing, and it's also used for slashing. And I can easily understand how the person wielding the sword could kill dozens of people within a short time. Swords like this, rapiers, represented a high point in a very sophisticated metalworking technology. If you think about what the qualities are that are needed in a sword,
First of all, it has to be hard enough, the metal has to be hard enough to take a sharp edge. And that requires steel. That is iron infused with carbon. And the more carbon you put into the iron, then the harder the metal is. But if you make it too hard, then it's brittle. And that's no good because as you hit somebody, your sword would break. And so you also need your sword to have a certain pliability, an ability to bend and spring back into shape. And it's got by heating it to certain temperatures, plunging it into cold water. Immense amount of experimentation. It took centuries to get to the level of sophistication where you could get something so long and elegant and fine and deadly as the rapier. O florete com sua lâmina longa foi desenvolvido para duelos, mas se tornou moda na Europa renascentista e era a arma preferida por qualquer aspirante a cavalheiro. The word rapier derives from the Spanish term espada ropera, and that means dress sword. And for the first time in Spain, we start to see people wearing the sword with their everyday clothing, their civilian dress, going about their everyday business. They didn't do that in the Middle Ages. This is something new in the 16th century. And it's saying, I have arrived, I am a gentleman, I am upwardly mobile, and I claim ancestry from the knights of the Middle Ages. It was very much a symbol of the conquistadors' aspiring greed. The thing that drove them through all their hardships, the thing that made them go to the Americas was their lust for gold, their lust for self-advancement. And the rapier absolutely symbolized that overbearing avarice. Em 15 de novembro de 1532, os aventureiros de Pizarro entraram no Vale de Cajamarca. Sabiam que Atahualpa os esperava. E sabiam também que ele não estava preparado para a luta. Nas colinas, além da cidade de Cajamarca, o exército imperial Inca, com 80.000 homens, estava pronto para a batalha. Os diários dos conquistadores deram testemunho de suas primeiras impressões. Their camp looked like a very beautiful city. We'd seen nothing like it in the Indies until then. And it scared us, because we were so few and so deep in this land. Pizarro envia seus melhores cavaleiros para o acampamento Inca. São liderados pelo capitão de Soto. Estão apostando que Atahualpa deixará que atravessem o acampamento ilesos e concordará em encontrá-los. Soto's visit had a very important psychological purpose: to intimidate the Inca in front of his people, challenging him with the horse. El gobernador de Perú, don Francisco Pizarro, Atahualpa at first didn't react to Soto's presence, as if nobody had entered the room. Once the horse comes eye to eye with the Inca is still calm, showing that the horse has no impact on him, calling Soto's bluff. The captain advanced so close that the horse's nostrils disturbed the fringe on the Inca's forehead. But the Inca never moved. And then, after a brief silence, comes Atahualpa's explosion. He was telling them
The time has come for you to pay. I understand this as the time has come for you to pay with your lives. Pakaring, umalik ni kitiswan tupasa. Umalik ni kitiswan. Soto, I understand, was nervous enough to come back with fear to the camp. And as we know, the Spaniards spent the night before in extreme fear. Os espanhóis montaram um acampamento na cidade de Cajamarca. Muitos deles agora acreditavam que encaravam o fim. 168 soldados, a 1.600 quilômetros de qualquer outro espanhol, encarando um exército de 80.000 incas. Few of us slept that night. We kept watch in the square, from where we could see the campfires of the Indian army. It was a fearful sight, like a brilliantly star-studded night. Pizarro e seus fiéis oficiais discutiam as opções de como lidar com Atahualpa. Alguns aconselhavam cautela, mas Pizarro insistia em que era melhor fazer um ataque surpresa no dia seguinte. Era uma tática que tinha dado certo no passado. 12 anos antes de Pizarro ir ao Peru, outro famoso conquistador, Hernán Cortés, tinha ido ao México e encontrou uma civilização formidável: os astecas. Ele conquistou o país, sequestrando o líder asteca e deflagrando o caos. A história de Cortés foi publicada e se tornou um best-seller, o livro de cabeceira de qualquer conquistador. Pode ser encontrado na biblioteca da Universidade de Salamanca, no norte da Espanha. This wonderful library here can be thought of, among other things, as a repository of dirty tricks, because in these books are the accounts of what generals had been doing to other generals for thousands of years in the past and across much of Eurasia. And here from this library we have a famous account of the conquest of Mexico with all the details of what Cortés did to the Aztecs and what worked. That was a model for Pizarro to give him ideas what exactly to try out on the Incas. Whereas the Incas, without writing, had only local knowledge transmitted by oral memory. And they were unsophisticated and naive compared to the Spaniards because of writing. Mas se os livros eram tão úteis, por que os incas não sabiam ler nem escrever? Desenvolver um sistema de escrita de forma independente é um processo muito complexo e raramente aconteceu na história humana. Foi desenvolvido pelos sumérios no Crescente Fértil, pelo menos 5.000 anos antes. Eles criaram um sistema pioneiro de símbolos chamado escrita cuneiforme, possivelmente para gravar transações de plantio. Desde então, qualquer idioma escrito na Europa e na Ásia copiou, adaptou ou inspirou-se nos conceitos da escrita cuneiforme. A disseminação da escrita foi auxiliada pela invenção do papel, da tinta e do tipo móvel. Inovações que vieram de fora da Europa, mas que foram utilizadas pelos europeus na Idade Média para produzir a última palavra em transmissão de conhecimento: a impressão. A palavra escrita podia espalhar-se rapidamente e com precisão através da Europa e da Ásia. O mundo moderno seria impossível sem o desenvolvimento da escrita.
Mas em outra parte do mundo, um novo sistema de escrita estava sendo inventado. No sul do México, há 2.500 anos, o povo nativo começou a trabalhar com símbolos que evoluíram para a escrita maia. Mas se os maias tinham escrita, por que ela não se espalhou pelos Andes e ajudou os incas a se tornarem letrados? Para Diamond, a resposta está no formato dos continentes. Here are Europe and Asia forming the continent of Eurasia, a giant continent, but it's stretched out from east to west and narrow from north to south. The American continent is long from north to south, narrow from east to west, very narrow at Panama, where it narrows down to less than 100 miles. The two continents are of the same length, about 8,000 miles in maximum dimensions, but Eurasia is 8,000 miles from east to west, and the Americas are 8,000 miles from north to south. It's as if these continents were rotated 90 degrees of each other. Diamond já demonstrou que as plantações e os animais puderam se espalhar de leste a oeste pela Eurásia. Porque lugares com a mesma latitude têm o mesmo comprimento de dia, clima e vegetação similares. Mas o continente americano era oposto àquele da Eurásia. Uma jornada de um lado a outro das Américas é uma jornada de norte a sul, com diferentes comprimentos de dia, diferentes zonas climáticas e grandes diferenças de vegetação. Essas diferenças impediram a disseminação de plantio e animais, bem como de pessoas, ideias e tecnologia. As pessoas dos Andes ficaram isoladas, sem acesso à escrita e a outras inovações vindas de outros lugares das Américas. Em contraste, Pizarro foi geograficamente abençoado. Sendo espanhol, beneficiou-se da tecnologia e das ideias que facilmente foram espalhadas por toda a Eurásia. The events of 1532 were clearly influenced by deep causes, over which no individual Spaniard or Inca had any control. The shape of the continents, the distribution of plants and animals, the spread of Eurasian technology. These were facts of geography. And at almost every turn of the drama, geography was tilted in favor of Europeans. Manhã de 16 de novembro de 1532. Atahualpa concorda em encontrar os espanhóis em Cajamarca e envia seu séquito à sua frente. Mas ele toma uma decisão fatal. Envia seus soldados sem armas. The Indians were musicians and dancers. They were soldiers but unarmed. Why would Atahualpa unarm his own soldiers? Why? Because he was in the festivity. He was celebrating. He wasn't going to war. He was going for a celebration so that the whole people could see how the alleged gods would run away in fear.
the fact that some people believe that the Spaniards were gods would play better in the hands of Atahualpa's purpose. If I know they are not gods and I defeat the gods, then of course everybody will be with me. But what if I defeat the gods with no show of force at all? Then I am beyond the gods. Enquanto Atahualpa e seus homens entravam em Cajamarca, os espanhóis aguardavam escondidos. There were 5,000 or 6,000 men, and behind them the figure of Atahualpa seated on a very fine litter, lined with feathers and embellished with gold and silver. Many of us pissed ourselves out of sheer terror. The square is filled with Atahualpa's people, but there's not one Spaniard outside. Atahualpa asks, "Where are these dogs?" One of his right hands answers, "They have run away because they are afraid of the magnificent Inca." Of course, the whole crowd listened to this and believed that this was the case. Me presento ante vosotros en nombre de la cristiandad. Pizarro envia seu padre para confrontar Atahualpa. Para enseñaros el camino de la verdad. Os conquistadores deviam tentar converter o povo nativo antes de recorrer à violência. Pinkanki sunkasapa. Mokakakani interchurinmi. Mokankani intitaitachurin. Manang imaparruanay kichugay peja. Mi poder procede de mi Señor. Sus palabras están escritas en este libro. Imankaipi. Atahualpa nunca tinha visto um livro. Não sabia o que fazer com ele. Imankay. Manang imapaschu keika. Manang rimaskay ki kay picanchu. ¿Cómo te atreves, indio perro? ¡Salgan, españoles! ¡Destruyen a estos perros que no respetan las cosas de Dios! ¡Santiago, a ellos! At that moment, with the crowd absolutely unprepared, the horses come. There was massive panic. Just imagine the scene in Cajamarca. The Incas hadn't seen horses before, and these aren't ordinary horses, these are Spanish horses. Fierce, big, fighting horses. They could get in amongst men, they would trample men, and they made the most excellent platform. From the horse, you could stab down to the left, stab down to the right. You could cut, you could scythe, hacking all about you. If only the Incas had known that what you had to do against cavalry was stand firm, then they'd have been all right. They had superior numbers, but they didn't know that. They fled, they broke ranks, and then the horsemen could get in amongst them, and they cut them down. There was an Inca god called Viracocha, and he was a white man, and he was the god of thunder. And they thought these men with their arquebuses were the very incarnation of Viracocha. The Inca force was in his litter, helped by his carriers. As soon as they were able to do it, the Spaniards went after the litter. And they started killing the carriers. One carrier would fall, and another one would replace him. Only at the very, very, very end of the tragedy,
the litter started to move because there were no more carriers left. Quando a liteira caiu, Pizarro capturou Atahualpa. Seu plano funcionou perfeitamente. Atahualpa foi levado para a prisão no quartel real de Cajamarca. He thought we were going to kill him, but we told him no. Christians only kill in the heat of the battle. Lá fora, milhares de incas estavam mortos. O resto do exército se retirou para as montanhas. Embora estivessem em número menor, os cavalos espanhóis, as espadas e a estratégia foram decisivas. Mas os espanhóis tinham outra arma que nem sabiam que possuíam. Uma arma de destruição em massa que marchava invisível à frente deles. Hoje, a guerra contra doenças infecciosas é travada pela pesquisa em centros como Porton Down, na Inglaterra. Eles produzem vacina contra vírus letais. No século XVI não havia vacinas e não havia proteção contra a disseminação de uma doença infecciosa. Doze anos antes de Pizarro chegar a Cajamarca, um navio espanhol foi para o México. A bordo, um dos escravos apresentava os primeiros sinais de febre. Ele foi a primeira pessoa a trazer uma doença mortal para terras americanas. Essa doença era a varíola. Em semanas, a varíola se disseminaria para milhares de nativos americanos. Smallpox gets into the body when you breathe in the particles, and they attach themselves to the back of your throat and the inside of your lungs. About 2 to 3 days into the illness, then the classic rash appears. And in its worst forms, this takes over the whole of the body with initially pimples and then enormous blisters until the whole of the skin, starting with the hands and the face and then spreading down to cover the rest of the body, is taken over by the smallpox blisters. Nesse momento, o paciente é um transmissor. Cada vesícula está cheia de partículas de varíola. Se a vesícula se romper, o fluido sairá e um alto número de vírus contaminará tudo o que tocar. Dez a 12 dias depois, seus amigos ficam doentes e depois de mais de 10 ou 12 dias, os amigos deles adoecem. That kind of rate means the disease spreads exponentially. Its rate of increase gets bigger and bigger and bigger the more people are infected, until eventually it will cause tremendous devastation in the population. A primeira epidemia de varíola do Mundo Novo varreu a América Central e chegou ao Império Inca. Onde chegava, o vírus dizimava populações, tornando-as presa fácil da conquista pelos espanhóis. Mas por que os germes agiam em um lado apenas? Por que os espanhóis passavam a doença aos incas e não o contrário? This is Pizarro's secret weapon. Pigs
and cows, sheep, and goats, domestic animals. Remember that Pissarro was a swineherd. He grew up in huts like this, in intimate contact with domestic animals, breathing in their germs, drinking the germs in their milk, and it was from the germs of domestic animals that the killer diseases of humans evolved. For example, our flu evolved from a disease of pigs transmitted via chickens and ducks. We acquired measles from cattle. We acquired smallpox from domestic animals, so that these worst killers of human people were a legacy of 10,000 years of contact with our beloved domestic animals. Durante a Idade Média, doenças infecciosas varreram a Europa e ceifaram milhões de vidas. Paradoxalmente, epidemias sucessivas tornaram os europeus mais resistentes. Em cada erupção, sempre havia pessoas que eram geneticamente mais resistentes ao vírus. Essas pessoas podiam sobreviver e ter filhos. Nesse processo, transmitiam sua resistência genética. Através dos séculos, adquiriram um certo grau de proteção contra doenças como a varíola, uma proteção que os incas não possuíam. When smallpox was taken to the New World, nobody in the New World had ever seen a disease like this before, so the number of people who were susceptible was much greater. There was no natural immunity, and so therefore the number of people who could both contract the disease and then spread it, and the number of people to receive it once it had been spread, was much higher. More people would die, and more people would be susceptible to catch it in the first place. It would spread rapidly throughout the population, and the death toll would be enormous. Why hadn't Native Americans encountered smallpox before? And why didn't they have any deadly diseases of their own to pass on to the Spaniards? It's simply because they didn't have the same history of contact with farm animals. The Incas had llamas, but llamas aren't like European cows and sheep. They're not milked, they're not kept in large herds, and they don't live in barns and huts alongside humans. There was no significant exchange of germs between llamas and people. O argumento de Diamond se prende à distribuição de animais ao redor do mundo. Com exceção da lhama, todos os animais domésticos grandes eram nativos da Eurásia e do norte da África. Nenhum foi domesticado na América do Norte, na região do Saara ou na Austrália. Como resultado, as piores doenças epidêmicas eram nativas da Eurásia e do norte da África e se espalhavam pelo mundo, tendo um efeito letal. Tem havido um longo debate sobre o número de nativos que morreram na conquista espanhola do Novo Mundo. Alguns estudiosos acham que havia uma população de 20 milhões de nativos americanos e a maioria, talvez 95%, foi morta por doenças do Velho Mundo. O povo de um continente praticamente dizimado. Tendo conseguido 20 toneladas de ouro e prata, Atahualpa não tinha mais utilidade para os seus captores. Su infinita misericordia, en el último instante, le tendió una mano y lo llevó al reino de los cielos. Ahora, recemos por su alma. Ele ficou no garrote até morrer na praça, onde muitos de seus seguidores tinham sido massacrados 8 meses antes. Com Atahualpa morto, os conquistadores foram colonizar o resto do Peru. Recorrendo ao poder de suas armas, germes e aço.
O ouro das colônias espanholas foi trazido para Sevilha, ao sul da Espanha. Hoje há pouca atividade no rio Guadalquivir, mas no século XVI era um dos portos mais importantes e movimentados do mundo. Um alto fluxo de navios carregando tesouros das Américas ajudou os espanhóis a se tornarem uma nação rica. Os conquistadores mudaram para sempre a relação entre o velho mundo e o novo. I came to Spain to answer a question. Why did Pizarro and his men conquer the Incas instead of the other way around? There's a whole mythology that conquest and the European expansion in general resulted from Europeans themselves being especially brave or bold or inventive or smart. But the answers turn out to have nothing to do with any personal qualities of Europeans. Yeah, Pizarro and his men were brave, but there were plenty of brave Incas. Instead, Europeans were accidental conquerors. By virtue of their geographic location in history, they were the first people to acquire guns, germs, and steel. No final do século XIX, o poderio europeu tinha se aventurado às Américas, colonizado a África, a Austrália e boa parte da Ásia. O processo que começou em Cajamarca chegou à sua conclusão lógica. Armas, germes e aço europeus estavam remodelando o mundo. Versão Marshmallow São Paulo.